Glória a Deus. Provérbios capítulo 27, versículo 7, a Bíblia diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Versículo 8: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. A gente lendo esses dois versículos, parece que um não tem absolutamente nada a ver com o outro, né? Mas a gente vai ver hoje que não é por acaso, aqui pelo menos penso eu que não é por acaso, que um está logo em seguida do outro. Voltando ao versículo 7, a Bíblia diz, né? A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Né? A gente precisa primeiramente até destacar que o favo de mel aqui, como era uma especiaria naquela época, né? Então, claro, não havia produtos, vamos dizer assim, industrializados, né? Então, não havia muitos produtos que eram doces, né? Então, o mel era um produto doce ali, que vinha diretamente da natureza daquela forma. Então, era algo, uma grande especiaria, né? Era algo que muito saboroso, muito gostoso. Hoje em dia, né, você fala de mel, muita gente vira a cara, né, assim, não gosto de mel, né? Porque às vezes a gente tem tanta opção de coisa doce que o mel não agrada o paladar de muitos. Diferente, né, do que naquela época, onde ali o mel era uma especiaria, como eu dizia, muito, muito importante, né? Só que a Bíblia diz que a alma que está farta, que está cheia, até o favo de mel ela pisa, né? No sentido de desprezar, de não dar a mínima importância para aquilo ali. Por quê? Porque a pessoa está farta, né? E é interessante que aqui a Bíblia não fala assim, o estômago farto, né? Mas chama muito, justamente dessa forma, que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Em contrapartida diz que a alma faminta, né? Que está vazia, que está com fome, todo amargo é doce. Né? Aquele dia que você comeu até não aguentar mais, sabe que já tá até doendo a barriga de tanto comer. Ninguém faz isso, né? Mas imagine aí, né? Uma situação como essa. Aí alguém chega e diz: olha, eu trouxe aquela sobremesa que você gosta, fiz especialmente para você. Muito obrigado. Mas você não gosta? Eu gosto. Mas então pega um pedacinho. Não vai, né? Não dá, não cabe mais, né? E acaba então até desprezando aquilo ali, porque a alma já está farta, né? Agora, para o faminto, meu irmão, ele está lá morrendo de fome e diz: tem alguma coisa para comer? Ih, rapaz, só tem um pão velho. Tá bom, não tem problema. Rapaz, mas que pão gostoso, não é assim? E diz o ditado popular que o melhor tempero é a fome, né? Que quando a pessoa está com fome, tudo parece gostoso. Mas quando a pessoa já está farto, né? Aquela coisa assim, depois que a pessoa já comeu um monte, aí ela já está até empurrando a comida, ela diz: rapaz, mas parece que faltou um pouquinho de sal. Também depois de comer 3 pratos já, né? A alma já começa farta a desprezar o favo de mel. Mas bom, eu penso que isso não está na Bíblia só para nos informar algo que, na verdade, a gente já sabe. Que quando alguém está cheio, ela rejeita até as melhores comidas. Enquanto que a pessoa que está faminta, qualquer coisa tem um sabor maravilhoso para a pessoa. Qualquer amargo é doce. E qualquer pessoa que já esteve nos dois extremos, né, de estar farto a ponto de não querer mais nada, ainda que seja algo muito bom, e aquele que já esteve no outro extremo, de estar com tanta fome que come qualquer coisa que vê pela frente, vai saber disso aqui.
né? Então, de tal forma que eu penso que isso não está na Bíblia só para nos informar isso, mas justamente para estabelecer aqui essa verdade e nos levar a refletir e olhar para isso até de uma maneira um pouquinho mais ampla do que como se a Bíblia estivesse tratando só de comida, porque não está tratando só de comida. E trazendo para o aspecto de hoje, falando de lar, falando de família, de casa, de casamento, nós precisamos entender que a nossa obrigação não é apenas suprir a nossa família num aspecto natural, num aspecto assim de comida, de vestuário e pronto, acabou ali a nossa obrigação. Porque o ser humano, ele é feito não só do corpo, mas ele é feito do corpo, ele é feito de uma alma e ele é feito no espírito. Então o ser humano não tem necessidade só no seu corpo, mas tem necessidade também no seu espírito, tem necessidade também na sua alma. E é interessante que aqui a Bíblia diz, a alma farta, faz assim, né? E por mais que muitas vezes a alma na Bíblia queira se referir simplesmente a pessoas, né? E é usada essa expressão, mas também no que diz respeito ao nosso intelecto, aquilo que não é simplesmente do nosso corpo, né? Mas que também faz parte da nossa alma. De tal forma que eu penso que aqui já está apontando aqui que não está falando só do corpo ou só da comida. Então nós precisamos suprir a nossa família, também nessas três áreas. Por quê? Porque uma alma farta, ela vai pisar o favo de mel. O diabo pode vir com as melhores, tentações ou as melhores ofertas. Se aquela pessoa estiver farta, então ela vai rejeitar aquelas propostas. Mas por outro lado, se a pessoa estiver faminta, o diabo está mostrando lá um pão bolorento, você está entendendo? Está mostrando algo amargo e a pessoa ainda está achando que aquilo é doce. E aí vai você e diz, olha, mas você não está vendo se é amargo. Ah não, para mim está doce isso aqui. Mas é porque tão sedento que a pessoa, então ela está. E aí nós precisamos falar primeiramente num aspecto até espiritual, né? do nosso espírito. Então nós precisamos dar a palavra, nós precisamos levar Deus para a nossa casa, nós precisamos convidar os nossos filhos, né, os nossos familiares de modo geral para oração, para meditação da palavra, para comunhão com Deus, para que eles estejam fartos, cheios de Deus, cheios da palavra de Deus. O que a Bíblia diz? A tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o que nos impede de pecar contra Deus é quando o nosso coração está lá cheio da palavra, que aí vem aquela tentação, e às vezes a gente está até sendo tentado para pecar, mas aí você lembra daquele texto, daquele versículo, daquela palavra, e aquele temor no teu coração, você diz, não, isso aqui não é para mim. Não é assim? Então nós precisamos encher o coração do nosso familiar de Deus, porque o homem sem Deus, ele tem aquele vazio no seu espírito. E quando ele não está farto de Deus, então ele começa a procurar, uma razão da existência, começa a procurar algo espiritual, né, para tentar se satisfazer, e às vezes começa então, porque está vazio de Deus, começa a procurar isso no esoterismo, começa a procurar isso no ocultismo, começa a procurar isso no espiritismo, na feitiçaria, ou tantas outras correntes, religiões e coisas assim, que a pessoa vai buscar uma certa espiritualidade, não é como as pessoas chamam, né? Se desenvolver espiritualmente e tal. Mas por quê? Porque a pessoa está vazia. E aí qualquer coisa que alguém oferece parece doce, qualquer amargo então é doce.
Não só isso, mas até num aspecto, e esse eu quero frisar mais, até num aspecto, vamos dizer assim, emocional. Meu irmão, infelizmente tem mulheres, assim como tem homens, que estão tão sedentos, e eu não estou falando nem fisicamente, né, mas emocionalmente, tão sedentos de uma palavra de apreciação, que a pessoa vai no trabalho, alguém dá uma cantada na pessoa, a pessoa já balança, né? A pessoa já, às vezes, já se deixa levar, ou no mínimo fica alimentando ali, né? Balança com aquilo, porque às vezes nunca houve um elogio do marido, nunca houve um elogio da esposa, nunca, sabe, houve uma palavra de apreciação. E aí, às vezes, eu vou falar por alto, mas eu creio que você vai entender, às vezes fisicamente no seu corpo a pessoa está saciada, no que diz respeito ao casamento, você está entendendo o que eu estou falando, mas emocionalmente a pessoa está cedendo, porque o marido nunca chega, sabe, com elogio, ou a esposa nunca chega com elogio, com uma palavra de apreciação, poxa vida, você está bonita, ou coisas desse tipo. E aí, às vezes a pessoa está tão cedendo que aparece alguém e fala alguma coisa, faz elogio, a pessoa já balança, né? E nós precisamos então entender que é nossa obrigação fartar os nossos familiares, assim como, né, dentro até desse aspecto ainda, assim como fisicamente também, porque a Bíblia fala sobre isso, para o marido não se negar à esposa, a esposa não se negar para o marido, não é isso que a Bíblia diz? Se não por um curto período, para se dedicar à oração e depois voltar novamente até a comunhão e intimidade do casal. A Bíblia diz: para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, pela falta de controle sobre o desejo. Então você perceba que o que Paulo está falando não é muito semelhante a isso aqui? Se a alma estiver farta, vai rejeitar o favo de mel, mas se tiver faminto, qualquer amargo é doce, né? Então é a nossa obrigação fartar fisicamente, fartar emocionalmente, fartar espiritualmente. A mesma coisa até com relação aos nossos filhos. Aí às vezes o filho, a filha não tem atenção dentro de casa, e aí começa a procurar alguém que vai dar atenção, e às vezes alguém que vai dar atenção é tranqueira, é gente que vai levar para o mau caminho, é gente que tem uma má intenção e assim por diante. Eu até falava, por exemplo, né, no outro culto, no culto da manhã, que até idosos, né, às vezes a gente fala tanto de filhos, de cônjuge, mas até com relação aos pais. Quantos idosos, por exemplo, tão solitários, tão carentes, não tem com quem conversar, porque às vezes, né, nessa vida corrida que a gente leva, às vezes os filhos não visitam, né, ou quando visita é lá de vez em quando, e às vezes tem quantas pessoas idosas carentes. E aí o que acontece? Às vezes alguém se aproxima daquele idoso e conversa, até com uma má intenção. E aí quantas vezes a gente vê pessoas que fazem empréstimo, não é assim? Na conta ali do idoso e tal, ou aplica um golpe e assim por diante. E às vezes a pessoa está ali, sabe, tão carente, que a pessoa está achando que o amargo é doce ainda. Aí alguém chega e diz: olha, cuidado com esse aí, que esse aí não presta. Não, é a melhor pessoa que existe, não é assim? Né? Por quê? Porque o amargo já virou doce. Então nós precisamos dar atenção para isso, né? Se nós não dermos atenção para os nossos filhos, eles vão procurar atenção em outros lugares, com outras pessoas. E o que não falta nesse mundo são armadilhas. O que não falta nesse mundo são, sabe, pessoas más intencionadas para levar para o mau caminho. Às vezes não é nem só atenção no sentido, sabe, da gente dar tempo, né, tempo de qualidade para os nossos filhos, mas até mesmo no que diz respeito a aquilo que eu falo do cônjuge, a apreciação.
né? Às vezes não tem um elogio, parabéns meu filho, olha, não, isso aí mesmo, não, olha, pai valoriza o que você faz, e isso, a mãe, não sei o quê. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa naquela área ali está faminta, aí aparece alguém que elogia, e aí a gente não escuta de quantos jovens assim, ai, meu pai e minha mãe não me entendem, não é assim? Não é frasezinha típica da adolescência, né? Ai, porque tudo que eu faço para eles está errado e tal, porque às vezes a gente é tão bom para dizer quando eles erram, não é assim? Mas às vezes a gente tem dificuldade para dizer quando eles acertam. Parabéns, essa vez você acertou, isso aí mesmo e tal. E às vezes fica carente naquela área. Aí aparece alguém para apreciar. Ai, olha só, meu pai e minha mãe não me entendem. Parece que tudo que eu faço para meu pai e para minha mãe está errado. Mas tem aquele colega, aquele amigo, aquela turminha, aquela pessoa tal, que não importa o que eu faço, para ele está tudo bom, para ele está tudo limpo, para ele está tudo certo. E aí a pessoa, sabe, está faminto, vai se deixando levar por essas coisas. Então, nós precisamos olhar para a nossa família e até orar também, pedindo a Deus, Deus me dá sensibilidade, me dá discernimento espiritual, para ver se, quem sabe, não tem alguma área que aquela pessoa está faminta, que eu não estou saciando, que eu não estou dando atenção devida para os meus filhos, que eu não estou dando atenção devida para o meu cônjuge, que eu não estou gastando tempo de qualidade com a minha família, amém? E verificar qual área que está, às vezes até ter uma conversa, chamar e conversar, olha, você sente falta de alguma coisa e tal, porque às vezes a pessoa vai dizer, quando, sabe, é tão importante quando o casal tem essa liberdade de conversar. Quando os pais deixam a porta aberta para os filhos, para que os filhos possam chegar e conversar. Eu acho que você é um pouco ausente nessa área, então eu vou procurar, não prometo ser perfeito, mas eu vou procurar me dedicar um pouquinho mais com relação a isso e tal, né? Mas a gente mesmo tem essa sensibilidade de perceber e entender, né, que às vezes a necessidade de um não é a mesma necessidade do outro. Vamos supor que quem tem 2, 3 filhos, né? Um é diferente do outro, a personalidade é diferente, e às vezes a necessidade até emocional é diferente. E aí a gente precisa pedir a Deus, Deus me dá sensibilidade, porque eu não quero meu filho, a minha filha, o meu cônjuge, qualquer familiar meu, sedento, faminto e aceitando ofertas, tentações de Satanás trazendo qualquer amargo, qualquer coisa que não presta, e a pessoa ainda tomar aquilo como algo bom, como algo doce, mas que esteja tão farto que o diabo pode trazer a melhor oferta que tem, um favinho de mel, e a pessoa dizer, não quero isso aí não, eu estou saciado, eu estou farto, não preciso disso, né? E aí, há pouco eu li o versículo 8 também, há pouco eu li o versículo 8 também, e aí a Bíblia diz, vamos ler o 8, eu acho que agora só na leitura vai fazer todo sentido para nós, diz assim, qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Vamos parar para pensar, por que um pássaro ele vai vaguear longe do seu ninho? O ninho dele, ele primeiro que ele constrói o seu ninho, que é um lugar seguro. Ele escolhe um lugar seguro para construir o seu ninho. E ele constrói o seu ninho numa região onde ele conhece, né? Então ali ele está seguro. Qualquer coisa, primeiro ele conhece a região, e qualquer coisa ele pode se abrigar no seu ninho. Mas por que um passarinho ele vai vaguear longe do ninho? Bom, pelo instinto, né? Fora um passarinho sem juízo, né? Assim como tem passarinho sem juízo, tem gente sem juízo também, né? Mas fora isso, até por um aspecto de instinto, é só quando falta alimento próximo ao seu ninho, né? Quando falta ali água, vamos supor, ou alimento, alguma coisa, que ele precisa começar a se aventurar em lugares mais longe
para buscar alimento, né? Agora, quando ele começa a vaguear, se aventurar por lugares distantes do ninho para buscar alimento, então cada vez mais ele está mais vulnerável, porque ele não conhece tão bem a região, porque se ele precisar voar para o ninho, ele está muito mais longe, e assim por diante. E a Bíblia diz que do mesmo jeito que é o passarinho, que começa a vaguear longe do ninho, assim é o homem que começa a vaguear longe do seu lugar. Então, aí você junta uma coisa com a outra, né, e faz todo sentido. Meu irmão, se a nossa família tiver tudo que ela precisa dentro do lar, dentro da casa, lá no ninho, ela não precisa se aventurar aí fora. Amém? Ela não precisa, sabe, nossos filhos não vão precisar buscar atenção em outro lugar, buscar apreciação em outro lugar, buscar reconhecimento em outro lugar. Não, eles vão estar ali, né? Agora, quando começa a faltar as coisas no ninho, é que a pessoa começa muitas vezes a se aventurar, a vaguear longe do seu lugar. Não, pastor, está amarrado, eu não quero isso para minha família. Então, que eu e você possamos, sabe, entender que não é só colocar um prato de comida na mesa. O ser humano ele é muito mais complexo que um animal. Um animal, você começa a dar comida para ele, o que ele faz? Volta. Esses dias atrás deram comida para o cachorro ali, ó, e colocaram um paninho para ele. Onde que ele veio parar? Ah, você acha que ele é bobo? Você está entendendo? Mas não é assim? O animal é assim. Você oferece comida para ele e volta, né? Agora, o ser humano é muito mais complexo que isso, né? Não é só ele ter onde dormir, ter o que comer, ter roupa para vestir. Não, a gente precisa entender que o ser humano ele é espiritual, que o ser humano ele é emocional e que a gente, né, precisa procurar. A gente não é perfeito e a gente sempre vai errar numa área, em outra, né? O bom é que Deus nunca cobra da gente uma perfeição, mas eu penso que Deus está nos chamando a atenção para esse importante assunto, para que a gente possa suprir, para que a alma dos nossos familiares estejam sempre fartas em nome de Jesus Cristo. Amém? E assim, meu irmão, como eu dizia, o diabo pode, sabe, elaborar a melhor tentação, favinho de mel, mas vai ser rejeitado, vai ser pisado. Não, isso aí não é para mim, não. Sai fora. Não, eu sou de Deus. Não, eu estou com a minha alma farta em nome de Jesus Cristo. E que Deus nos dê graça, Deus nos dê sensibilidade para a gente, sabe, perceber, para a gente se policiar, para a gente agir de maneira correta. E assim nós vamos estar cumprindo o plano de Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês agora. E nós vamos clamar ao nosso Deus, pedindo isso, essa sensibilidade, essa graça do Senhor. Se trouxer alguém presente a sua família, pega na sua mão, lhe convido a fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, em tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nesta hora. E nós ouvimos a tua palavra, Senhor. E entendemos, meu Deus, esta verdade que o Senhor queria comunicar com cada um de nós. Ah, Pai, então nós oramos, te pedimos da sensibilidade, Pai. Nos dá discernimento espiritual, meu Deus. Pai, para percebermos o que quem sabe está faltando no coração, na alma, às vezes até no físico, dos nossos familiares, porque às vezes é uma questão de um abraço, de um carinho, de um toque. Pai, às vezes é uma questão de uma palavra de apreciação, de um elogio, de dizer o quanto aquela pessoa é importante para nós. Às vezes, Pai, o que aquela pessoa necessita é um tempo de qualidade, e a gente dizer, não, você é tão importante para mim que eu vou deixar os meus afazeres de lado, porque você precisa agora do meu tempo, e eu vou te dar tempo. Eu vou compreender, eu não vou só te dar uma bronca, só te chamar a atenção, mas eu vou com empatia me colocar no seu lugar, eu vou compreender o que você está passando, o que você está enfrentando. Pai, então nos ajuda, nos dá graça, nos dá sensibilidade, Pai. O ser humano,
que o Senhor criou é um ser tão complexo, Pai. Ah, meu Deus, e que precisa da atenção nossa nas mais diversas áreas. Então nos ajuda, Pai, que a alma dos nossos familiares, como aprendemos hoje, possa estar farta, Deus. E assim o diabo pode trazer qualquer oferta, Pai, mas aquilo vai ser rejeitado, Senhor. Então nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Nós te clamamos, nós oramos, pedindo a tua graça, Pai, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a vida de cada um dos nossos familiares, em nome de Jesus Cristo.